Olá, crianças! Vamos para a nossa terceira aula de Geografia, onde nós estamos na unidade 3, os primeiros habitantes locais, certo? Estamos no capítulo 2, é a sociedade e o meio ambiente. Vocês podem perceber nas nossas aulas, né, quer seja em história, quer seja em ciências, agora em geografia, que alguns conteúdos nós vamos sempre revendo, um conteúdo dentro do outro. Então, nós estamos interdisciplinando, né? Nós estamos revisando, estudando o conteúdo dentro de matérias diferentes, né? Como eu citei anteriormente, alguns conteúdos de história, que está falando de lixo, né? Sobre a profissão, né? Do gari, do coletor de lixo, do lixeiro, da decomposição, que nós falamos em ciências, onde nós falamos também na parte de reciclagem, do reutilizar, não é isso? Então, em geografia, nós vamos falar também desse conteúdo e próprio português, que nós estamos falando do consumo, né? A questão do consumo, né? Nós vamos abordar também na matéria de geografia assuntos relacionados ao que nós já falamos nas aulas anteriores, tá certo? De disciplinas diferentes. Por isso que eu falei que nós estamos interdisciplinando, né? Então, no livro 3 do nosso terceiro bimestre, agora em setembro, estamos em setembro, na unidade 3, onde nós estamos trabalhando, né, estudando os primeiros habitantes locais, certo? Estamos no segundo capítulo, Sociedade e o Meio Ambiente. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tempo de decomposição, né, de resíduos. Nós temos uma página no nosso livrinho que vem com a imagem parecida com o que nós vamos expor agora, que eu estou expondo agora, na página 201, mas nós vamos ler mais lá na frente também, certo? Então, aqui, o tempo de decomposição, nós vimos esse conteúdo na matéria de ciências no primeiro bimestre, quando nós estudamos os diferentes tipos de materiais. Vocês estão lembrados? Então, aqui o tempo de decomposição, só para relembrar, nós temos o papel, né, que leva de 3 a 6 meses, o nylon, que é mais de 30 anos, olha só, a questão do consumo, né? Você usar, ser consumista demais com esses materiais que levam muito tempo para se decompor. Então, pano que leva de 6 meses ao ano, tecido, né? O plástico, como nós já estudamos também, mais de 100 anos. Tem o filtro do cigarro, que leva 5 anos. O metal, ele leva mais de 100 anos. Chiclete, 5 anos. Borracha, é um tempo indeterminado, né? Até vocês se assustaram quando a gente estava vendo em ciências. Madeiras pintadas, 13 anos. E vidro leva 1 milhão de anos, né? Então, vamos rever nossas atitudes, vamos rever os nossos desperdícios, vamos rever os nossos consumos, se a gente realmente está consumindo. Tem crianças que às vezes eu passo na sala, só, gente, quem trouxer garrafa descartável, por favor, deixa aqui em cima, nas outras turmas mesmo, sem ser assim, a minha turma, né? Deixa em cima desse móvelzinho aqui que eu vou passar recolhendo, porque eu vou doar para um senhor, né? Eu dou uma pessoa que trabalha na usina de reciclagem, né? Ele é catador, né? E coletor de material reciclável. E também dou para outra pessoa que reutiliza, né? Que faz objetos reutilizando material descartável, certo? Então, é uma forma de alguma
jeito, né, de alguma maneira, contribuir com o meio ambiente, certo? Então, gente, o que eu venho a dizer para vocês é que nessa unidade de 3 aí, eu acho que vocês devem estar imaginando, a tia Cláudia gosta muito de aparecer, todas as aulas ela tá no meio. Eu uso a minha imagem porque eu sou professora de vocês, mas eu poderia muito bem pesquisar na internet, como eu fazia anteriormente. Mas aí eu pensei cá comigo, né? Cá com os meus botões, como diz o ditado. Se eu vivencio uma sociedade, se eu participei de uma sociedade, se eu convivi de uma sociedade antiga e atualmente estou participando do atual, então eu tenho algo da minha vivência para mostrar para vocês, né? Então aqui eu tenho uma bateria, né? Que antigamente dificilmente você encontrava uma casa que tinha, não era armário. Na casa da minha avó tinha a bateria, esse tipo aqui, uma bateria que era como se fosse um armário, né? E ela tinha uma cristaleira. Já procurei nos meus arquivos de foto uma foto que tivesse uma cristaleira para mostrar para vocês. Eu posso ver isso na internet, mas eu queria mostrar uma imagem da casa da minha avó. Quis encontrar um rádio do meu avô, mas naquela época não tinha máquina fotográfica, como agora nós podemos registrar a qualquer momento. Você vai nos locais que você frequenta, você vai e tira uma foto. Aqui mesmo não foi na casa da minha avó, não, essa bateria, né? Não foi na casa da minha avó, foi num boteco, né? Um ambiente que eu frequentei, que eu estava com o meu esposo, e lá tinha muitas coisas antigas. Infelizmente, né, eu posso dizer para vocês que não é a bateria da casa da minha avó, que eu podia muito bem dizer, olha, eu bebi água nesse copo, num desses copos. Não posso dizer, porque esse não é da casa da minha avó. Mas são objetos que eu conheci, ó. Olha aqui, ó, o leite onde já era comprado, certo? Então vinha o leiteiro, né? Vinha a pessoa num cavalo, né? Que tinha suas vacas e saía vendendo de porta em porta. Hoje em dia a gente vai no supermercado e compra 1 litro, né? No plástico, que leva muito tempo para se decompor. E esse material aqui passava muito tempo com a minha avó, né? Então, quando você compra o leite, você vai comprando sempre vários saquinhos que vão passar vários tempos, porque ele é industrializado. Ele vai passar vários tempos para se decompor, se ele não for descartável da maneira correta. Se você colocar separado num recipiente que ele possa ser reutilizado, coletado por algum catador, né, que leve para a usina de reciclagem, ele vai voltar novamente para a fábrica, né, para ser usado como matéria-prima. Mas se você descartar de maneira incorreta, ele vai demorar muito tempo para se decompor na natureza. Então, aqui nós temos alguns objetos que no passado, quando eu tinha em torno de 15 anos, que andava muito no interior na casa da minha avó, ela tinha esse tipo de armário, né? E tinha uma cristaleira, né? Na cristaleira, ela guardava as coisas, digamos, melhores dela, né? Os copos melhores, aqui é só os copos de alumínio, as coisas mais de alumínio, vocês estão vendo aí, né? Então, e o fogão, esse fogão aqui, a lenha, não é o da casa da minha avó, mas na casa da minha avó também tinha um fogão a lenha. Esse fogão aqui, e por sinal, o fogão a lenha que tinha na casa da minha avó, foi o meu pai que fez para ela. Olha só o que eu tenho de história para contar para vocês, porque que eu vou na internet se eu tenho uma história, né, para contar para vocês. Então, vocês também estão vivenciando hoje em dias atuais uma história que lá na frente vocês vão repassar para as pessoas da sua família, para as pessoas do seu convívio, né?
Aqui foi, meu esposo fez uma viagem, eu não sei se, não lembro se eu falei isso pra vocês. Ele ia para o interior e disse, olha, você, por favor, se você encontrar alguma casa com fogão a lenha, você tira uma foto. Se você encontrar alguma casa com criação de galinha, de cabra, de vaca, você tira uma foto para mim, por favor. E assim ele fez. Então eu estou usando algumas imagens minhas, algumas imagens do meu esposo, da viagem que ele faz, que eu vivo sempre pedindo ele, para não repetir as mesmas fotos, né? Então, são exemplos de uma sociedade diferente, né? Sociedade que nós vivemos nos dias atuais, né? Desde que a gente está falando em objetos, né? Nós temos na página 192 e 193, nas aulas anteriores, eu já usei a imagem do livro, são dois tipos de ambientes, né? Ambientes do passado, né? Que tem aquela cadeira de madeira, né? Que antigamente ele era muito usado, a cadeira de madeira, e o assento era de couro, né? Couro do boi, que fornecia o couro para fazer as cadeiras, que antigamente era muito usado. Hoje em dia a gente já dificilmente vê até isso no interior, tá certo? Porque as mudanças chegam lá também, né? E temos na página 193 uma cozinha mais voltada para a atualidade, né? Com armários embutidos, né? Planejados, com a casa planejada, uma cozinha planejada, certo? E o que eu mais admirava, eu já comentei isso em aula anterior, né? Que tinha, na aula anterior, era essa casa aqui, era nessa casa aqui, que tinha no canto da parede uma estantezinha cheia de objetos de alumínio, né? De tecidos de alumínio, bem limpinho, bem areadinho. Queria muito que minhas panelas fossem assim, mas eu não consigo, não vou mentir pra vocês. Não são sujas, mas não brilham como elas, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o lixo, né? O lixo, nós falamos na aula de história, tá dentro do nosso conteúdo também de geografia. Então, relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo consumo excessivo é construir proposta para o consumo consciente. Então, se eu sei que estou consciente, que estou consumindo, então eu posso trabalhar em cima disso, eu posso fazer alguma coisa para melhorar essa situação, né? Então, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem, descarte de material consumido em casa, na escola e ou no entorno. Então, assim, a forma que você descarta o material, quer seja na sua casa, quer seja na escola ou em torno, que é em volta, né? De uma forma incorreta, você está o quê? Prejudicando o meio ambiente. Mas se você consome e descarta de maneira correta, onde é separado o papel, onde é separado o metal, onde é separado o plástico, é um conteúdo que a gente está sempre batendo na mesma tecla. Por quê? Porque nós estamos tentando conscientizar vocês, crianças, da maneira correta de descartar o lixo que você produz, certo? Então, aí nós temos o lixo, né? Todos os dias em nossas casas sobram coisas que não são aproveitadas, né? Mas que eu não guardo na minha casa, eu não tenho esse hábito. Que nome damos àquilo que não é mais aproveitado em nossas casas? Que nome você dá àquele material que não é mais usado na sua casa? Imagine lixo, né? Você considera de lixo. Vou jogar fora no lixo. É lixo porque você não quer mais. Mas eu costumo dizer para o meu filho, principalmente, eu gosto sempre de citar o meu filho, eu gosto sempre de mostrar a imagem do meu filho. Volto a dizer, por quê?
porque é a minha realidade, certo? Então, se é lixo, não serve para mim e serve para alguém, mas professora, lixo vai servir para quem? Para as usinas de reciclagem, né? Se eu descarto e separo de forma correta, eu estou o quê? Contribuindo com o meio ambiente. Então, imagine que o lixo de uma casa, formado principalmente por resto de comida, foi colocado em uma lata sem tampa. O que é que vai acontecer? Se você, na sua casa, vai juntando um lixo no recipiente, né, que não tem tampa, o que é que vai acontecer? Vai juntar inseto, né? Vai vir o quê? Rato, vai vir barata, vai vir mosca, né? E o que é que nós podemos fazer para contribuir com esse tipo de situação dentro da nossa própria casa? Né? Vamos refletir um pouquinho? Certo? Então, o que você acha correto? Colocar o lixo em uma lata sem tampa. Você acha correto colocar o lixo em uma lata sem tampa? Por quê? Tudo que constitui o lixo de uma casa é chamado, tudo que é constituído o lixo de uma casa é chamado de lixo doméstico. Então, o lixo de uma casa é chamado de lixo doméstico, tá? Nas cidades, o lixo doméstico, para ser recolhido pelos funcionários da prefeitura, deve ser colocado em saco plástico que são amarrados. E de preferência separados, gente, direitinho, né? Para que ele não possa trazer o quê? Se eu boto lá fora um lixo e não amarro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceria se você deixasse na sua casa sem tampa. Juntaria mosca, barata, ratos e tudo mais que a gente falou. Então, o certo é, mesmo sendo fora da sua casa, mesmo sendo para o carro de coleta de lixo seletivo levar, ele tem que estar o quê? Amarrado, não é isso? É aquela coisa, aquela frase que eu costumo dizer, que eu não quero para mim dentro de casa, eu não quero para o outro fora da minha casa, não é? No meio que eu vivo. Então, nos lugares onde o lixo não é recolhido pela prefeitura, podem-se dar o destino diferente a ele. Assim, o que pode ser queimado deve ser queimado, o que pode ser aproveitado mais tarde como adubo deve ser jogado em um buraco cavado na terra. Restos de comida deve ser servido de alimentos para as galinhas e porcos, cacos de litro, latas de óleo e de conservas vazias devem ser enterradas. É uma forma de fazer para quem não tem o quê? Para quem não tem a coleta de lixo seletivo. Nós da cidade, graças a Deus, nós temos. Mas isso, para quem não tem a coleta de lixo seletivo, não é o que a gente costuma ver. As pessoas até da própria cidade, onde nós moramos, na rua que nós moramos, no bairro onde nós moramos, que tem coleta de lixo. O que é que a gente costuma ver? As pessoas eles jogam em esquinas, né? Em ruas que não tem muito movimento, até em ruas que tem muito movimento, como eu vou citar que eu moro próximo, na Avenida Leste-Oeste. Moro tão próximo, porque eu moro mais próximo da Avenida Francisco Sá que é para Leste-Oeste, mas eu convivi muito tempo, eu ando. Nós que moramos aqui nessas redondezas, a gente sabe, porque a gente precisa passar para ir para o centro, para aquele lado, não é? Para se deslocar para determinado local, a gente passa na Avenida Leste, a gente vê que, infelizmente, as pessoas que sabem curtir das coletas de lixo, elas jogam, infelizmente, em qualquer canto, né? Que eles se acham no direito de jogar e não pensam no outro, não. Na realidade, estão pensando nem neles mesmos, né? Eles querem se ver
livre do lixo, prejudica, eles mal sabem que o lixo que ele está jogando na rua pode voltar para a própria casa dele depois também, né? Com as enchentes, que é isso, muitas vezes que nós, a gente assiste na TV direto, assistimos direto na TV, né? Então, reciclagem do lixo. Muitos municípios que já estão fazendo um reaproveitamento do lixo através de um processo chamado reciclagem de lixo, né? Na reciclagem do lixo, primeiro se faz a separação dos diversos materiais que formam o lixo. Então, separa tudo quanto é de vidro, tudo quanto é de plástico, tudo quanto é de papel, tudo quanto é de alumínio, de pano, né? E para passar por esse processo de reciclagem nas usinas, né? Onde esse produto, esse lixo que foi separado, ele vai voltar novamente como matéria-prima para ser usado na fabricação de outros materiais, certo? Então, aqui nós temos uma lixeira. Nessa mesma lixeira tinha o quê? Papel, garrafa, metal, vidro e alimentos. Na mesma lixeira. Quando certo seria você descartar em lixeiras diferentes, certo? Para facilitar no processo de separação dos catadores, as pessoas que trabalham. Ah, mas eles trabalham na coleta, eles que estão fazendo a coleta. Gente, mas a gente está fazendo isso, a gente está fazendo bem para a gente também, porque a gente tá cuidando do meio ambiente. Quando eu faço a minha parte, eu não tenho que pensar, ai, o fulano era que tinha que fazer, não, ele não trabalha com isso. Se cada um fizer um pouquinho, aí o reaproveitamento do nosso lixo seria maior. Entenderam? Então, depois de separados, os diferentes materiais têm destinos diferentes. Assim, papéis, plásticos, latas e litros são reaproveitados pela indústria para a produção de outros papéis, outros plásticos, outras latas e outros vidros. Por quê? Porque eles passam por um processo através da indústria, né, da industrialização, né, das máquinas. Os restos de comida, as cascas de frutas, ossos, folhas, etc., são transformados em adubos, até isso são aproveitados. Esses mesmos materiais, quando aterrados, possuem um tipo de gás, já usando como combustível de ônibus que circulam dentro das cidades. Consumo excessivo, cuidado com a natureza, né? Aí a gente está ainda falando sobre o cuidado com a natureza e sobre o consumo excessivo, né? Da página 200 do nosso livro, certo? Nós falamos também já desse conteúdo na nossa aulinha anterior. Então, ó, o tricô é um trabalho, né, de tecer fios de lã manualmente utilizando agulhas para a produção de roupas. Ultimamente, esse tipo de trabalho que era utilizado manualmente, dificilmente ele é feito manualmente, porque a indústria, né, fez com que a produção desse tipo de trabalho aumentasse. Então, o desperdício de material, que eu já falei antes, as pessoas usavam roupas por muito tempo, ainda passavam, né, quem tinha mais condições, iam passando de uns para outras pessoas que tinham menos condições. Hoje em dia, não, as pessoas já consumem com mais intensidade, né? As roupas que nós usamos, né, já não duram tanto, né, quanto antigamente. Então, uma importante mudança motivada pela chegada da indústria à sociedade foi a alteração no hábito de consumo. A indústria promoveu a diversificação
dos tipos de produtos comercializados. E com isso as pessoas passaram a consumir cada vez mais. Essa situação acabou por influir, né, na natureza, com o aumento do uso dos recursos naturais, da geração do lixo e da poluição. Um exemplo simples é que podemos observar essas mudanças são as roupas. Antes era muito comum a produção de peças de roupas em casa, né? Pelas costureiras, pelas pessoas que trabalhavam com crochê, com tricô, né? Por meio de trabalhos artesanais, como tá aqui o tricô e o crochê. Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas que usei muita blusa feita de crochê. Tricô já nem tanto, porque o tricô é mais quente, né? Mas eu usei muita roupa usada feita de crochê. E antigamente, anos atrás, no interior, as mocinhas, elas faziam, sabiam lidar muito com o crochê, faziam muitas coisas de crochê. Eu, infelizmente, nunca aprendi, porque como eu sou canhota, quem ia me ensinar não tinha paciência. Dizia que eu era errada, porque eu era canhota. Além disso, produzir em casa era mais barato que comprar roupas prontas. Dessa forma, as pessoas utilizavam as roupas por muito tempo e acabavam passando uma para as outras, o que ampliava muito o seu tempo de uso. Foi o que eu falei inicialmente, né? Então, usando as minhas palavras e vocês estão vendo aí com as palavras do livro. Ainda na página 200, nós temos aqui falando sobre as lojas de produtos eletrônicos dos Estados Unidos, né? O uso de uma roupa por muito tempo, ou mesmo até que chegue ao seu fim, acaba por reduzir os impactos na natureza, porque se aquela roupa é usada muito tempo, o que vai ser retirado da natureza para fazer uma nova roupa vai demorar mais tempo. Então, por isso que o impacto na natureza antes era menos, hoje você se vê mais, por conta da produção. Pois quando deixamos de usar uma roupa que ainda está em condições, acabamos por comprar uma nova, gerando lixo e poluição. Entretanto, não é só com as vestimentas que precisamos ter cuidado em relação ao que chamamos do consumo excessivo, não. Aí tem a questão do lixo relacionado aos alimentos, aos objetos, aos utensílios, né? Então, quando uma pessoa compra um objeto ou um utensílio sem que realmente tenha necessidade, isso também é um consumo que é excessivo. Nós sabemos que em algumas casas tem muitas pessoas, né, que têm condições, obviamente, né, e gostam de ter tudo, né, para que tipo assim, no dia que eu for ter uma festa eu já tenho, não vou precisar de pedir para ninguém. Mas eu já não compro determinadas coisas porque eu não tenho o hábito de fazer festas, de receber pessoas na minha casa, eu tenho esse hábito de ter essa necessidade de ter um utensílio de bar em casa, certo? De cozinha, né? Tem gente que tem, vou citar um exemplo que eu sempre falo com os meus meninos, com os meus alunos. Nada contra, acho até bonito, né? Mas eu vou só citar. Tem gente que adora Tupperware, é uma marca também, não estou fazendo propaganda, estou citando um exemplo. Então, o que é que acontecia? Acontece, toda vez que sai algum produto da Tupperware novo, pessoas que são colecionadores, que eu chamo de colecionadores, querem sempre ter esse objeto de consumo em mãos. E muitas vezes elas meio que só armazenam, guardam, organizam em casa, né? Não usam. Minha Tupperware, eu não vou dizer para vocês, mas vocês podem até imaginar, né? Os meninos vêm lá na escola porque eu uso, porque eu sou muito esquecida. Geralmente eu costumo esquecer em qualquer canto. Então, se eu for deixar Tupperware, o valor da Tupperware é um valor
comparando com os que eu levo, bem maior, né? Mas é a coisa de ótima qualidade, né? Sabemos disso também não vamos desmerecer, né, o produto. Mas eu tô falando da questão do consumo em excesso, de você ter, muitas vezes você tem porque você gosta, porque você acha bonito, mas que você guarda lá e acaba nem usando. Então, resíduos sólidos. A quantidade de lixo produzido atualmente é muito maior do que no passado. Obviamente, a população cresceu e mais produtos precisam ser produzidos. A produção de lixo por pessoas também aumentou bastante nos últimos anos, né? Então, o que vem a ser a palavra resíduos sólidos, que apareceu bem aqui assim. Resíduos sólidos, né? Apareceu aqui, resíduos sólidos. Todo material, substância ou objeto, ou bem descartável. Vocês encontram a definição na página 201, né? De atividades humanas. Então, são o que são coisas que são descartáveis, né? Por atividades humanas. Segundo os dados da Sociedade de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a produção do lixo no Brasil aumentou muito entre o ano, né, de 2003 e 2014. Aí você fica imaginando, nós já estamos em 2021, essa quantidade deve ter aumentado muito mais ainda, né? Além disso, o estudo demonstrou que mais de 78 milhões de brasileiros não contam com o serviço de tratamento e destinação adequado de seus resíduos sólidos. Olha só a quantidade, né, de brasileiros que não tem esse tipo de serviço. Então, na página 201, tem aí o que nós vimos no início, lá na abertura, né? O tempo de decomposição dos materiais, certo? Então, aqui no vidro, ele colocou que é mais de 1000 anos. Lá no anterior, né, na abertura de capa, a gente já colocou já um número mais específico, né? Depois você volta para ver a aulinha lá, bem direitinho, porque aqui ele deu só uma aproximação, uma probabilidade, né? Ele não deu quantidade específica. Lá no iniciozinho, ele falou na quantidade. Não sei se você lembra, mas eu lembro que ele falou e lembro quanto ele falou também. Então, impactos das embalagens no meio ambiente. As embalagens têm que ser tem se tornado um grande problema para o meio ambiente, né? Porque dependendo do material que elas são feitas, demoram centenas de anos para se decompor. Nós estamos falando em embalagem justamente na nossa disciplina de português, né? Então, leia a tabela a seguir e conheça o tempo de decomposição de alguns materiais utilizados na produção de embalagem. Então, aqui nós temos o papel, tecido, metal, alumínio, plástico e vidro. E temos o tempo de decomposição de cada um. Então, o papel leva de 3 a 6 meses, o tecido de 6 meses a 1 ano, o metal mais de 100 anos, o alumínio 200 anos, o plástico mais de 400 anos e o vidro mais de 1000 anos. Se você for fazer um comparativo com a imagem que nós vimos lá na primeiro slide, no slide de abertura, você vai ver que aqui ele está dando o que? Um percentual não exato. Certo? Não exato, está falando mais de 100 anos, mais de 200 anos. E lá já tem uns dados mais específicos. Por que a senhora está só dizendo lá? Para você ter a curiosidade, é como se fosse um livro, de voltar, né, a aulinha para ver o tempo, certo? Então, vamos agora para a página 202.
2. Na página 202, também na aula anterior, eu creio que eu coloquei, falei até da fazendinha do Sesc, que tinha uma casinha, né? Onde tinha uma mercearia e tinha algumas coisas que eram usadas no passado, né? Eu encontrei até outras imagens que depois eu vou usar também, eu não usei. Então, aqui nós temos o quê? Produtos vendidos a granel, que era granel, né? No quilo, na quantidade que você podia. Hoje em dia você já encontra tudo no saquinho de plástico, que leva mais tempo para se decompor, que é tudo industrializado, né? Então, muito tempo atrás, os produtos alimentícios, na maioria das vezes, eram vendidos a granel, ou seja, soltos. Cada pessoa pegava a quantidade que necessitava, geralmente pelo peso, e colocava em embalagens de papel, que demora menos tempo para se decompor, né? Agora a grande maioria compra todos os produtos já embalados, né? Porque justifica o aumento do lixo e a seriedade do consumo, do assunto, né, do problema, né, que é um problema grande. Segundo os estudos, ainda na página 202, recente, cada brasileiro produz em média 383 quilogramas de lixo por ano. E esse número está crescendo. A situação fica mais crítica quando sabemos que boa parte desse lixo não tem uma destinação correta, né? Uma forma correta, um descarte correto, né? Então, os lixões a céu aberto, olha só o que é que chama a atenção, urubus, né? Então, se tem urubu, significa dizer que tem o quê? Carniça, fedor, né? Por aí. Como são chamados depósitos de lixos irregulares, ainda são muito comuns no Brasil, que não era para ser, né, gente? Entretanto, alguns municípios do país se mostram exemplares ao destinar corretamente os resíduos produzidos pela população. Mas municípios deveriam aprender, né? Fazer da maneira correta. Então, continuando ainda na página 202 e entrando para a página 203, a gente vai ver aqui a continuação do assunto, tá certo? Então, aprendemos que alguns hábitos levam a grande produção de lixo, quando a gente acaba consumindo em grande quantidade, vem um prejuízo enorme, né? Causa um prejuízo enorme, né? Um impacto grande na natureza. Então, é preciso desenvolver medidas que reduzam o impacto causado pela atividade humana. Então, aqui nós temos falando que na coleta seletiva, por exemplo, cada tipo de lixo deve ser armazenado separadamente para depois ser enviados às usinas de reciclagem, onde é transformado em matérias-primas. Olha só, gente, aqui eles estão os tipos que selecionando, né? Então, se você usa a maneira correta para descartar o seu lixo, você também está contribuindo com o meio ambiente. Eu coloquei na aula anterior uma imagem, ou duas imagens do interior, lá na terra onde da família da minha cunhada, né? Então, dos impactos, né, que as pessoas não querem produzir, querem ganhar dinheiro, querem ganhar vantagem e não pensam nas consequências. Então, aconteceu no terreno da minha cunhada de uma empresa tirar, sem autorização dela, né, areia para vender. Então, isso
causou impacto grande no terreno dela, porque de repente o terreno dela, que era plano, ficou o quê? Uma cratera, um grande buraco. Esse buraco, ele vai demorar anos e anos para voltar a ser novamente o mesmo. Talvez, possivelmente, nem volte, né, a ser como era antes. Tem que ter um trabalho em cima disso, né? Tirar a areia de algum canto para colocar lá novamente. É tipo tirar do canto e colocar no outro. Você está fazendo a mesma coisa, né? Errado do mesmo jeito. Outro fator que prejudica o ambiente é o uso dos recursos naturais, materiais disponíveis na natureza, que foi o caso que eu falei da areia, que foi tirada sem autorização da minha cunhada e foi vendida, né? A pessoa se preocupou com o seu bolso e não se preocupou com a natureza nem com o dono do terreno, né? E por ela, criados são utilizados pela sociedade no seu desenvolvimento. Então, aqui nós temos na página 203, que está falando sobre minas, né? Falando sobre a mina de extração mineral, certo? Então, desde o início, as sociedades exploram os recursos naturais para servir de matérias-primas ou energia. Como exemplo, nós podemos citar os minérios, os vegetais, os animais, a água, o solo, entre outros. Com o aumento da produção industrial, né, a necessidade de se retirar recursos da natureza tem aumentado cada vez mais, elevando o que? A poluição do ar, das águas, reduzindo a biodiversidade e intensificando mudanças climáticas. Além disso, esses recursos podem o quê? Podem esgotar. Podem acabarem, né? Desculpa, gente, eu tô com a crise alérgica há uma semana já. Por isso é importante que haja um planejamento, tá certo? Então, continue com essa leitura da página 203. Já na página 208, nós temos o quê? Nós temos um parque na cidade de São Paulo, né? Então, esse parque pode nos proporcionar o quê? Diversão, né? Lazer. Mas, o que é que acontece? Muitas vezes nós usufruímos desse espaço e não cuidamos, porque muitas vezes você leva uma garrafinha com água e descarta de maneira incorreta jogando lá. Então, vamos ver o que nesse conteúdo da página 208 fala, né? Ok? Página 208. A cidade apresenta uma grande mistura de povos, costumes, comunidades, maneiras de viver. As residências estão mais próximas, bem como organizadas, as ruas são asfaltadas, calçadas, tem redes de iluminação e edificações, né? O povo da cidade geralmente tem menos contato com a natureza, uma vez que essa muitas vezes se encontra restritos a parques e bosques. Além disso, as comunidades se divertem de diversas maneiras, em parques, cinemas, museus, shoppings, zoológico, bares, clubes, entre outras coisas, né? Entre outras opções. As pessoas das cidades convivem mais. O contato não é tão direto com a natureza, porque o contato que eles têm com a natureza na cidade, houve de alguma forma, a natureza foi adaptada, ou seja, a natureza foi modificada, né,
para que nós possamos utilizar desses recursos dela, tá certo? No meio da cidade, né? Vale lembrar que as diferenças de hábitos e costumes não ocorrem apenas entre o ambiente urbano e rural, mas também entre as cidades e mesmo entre zonas rurais distintas, pois cada uma, né, apresenta suas características, né? São diversas. Tanto faz o ambiente natural, né, como a população que a colonizou e as suas dimensões, tá certo? Então, nós podemos perceber que às vezes no meio rural as pessoas também modificam, né, o ambiente. Aqui nós temos a Magali, se vocês procurarem no Google, né, que eu tinha colocado como um GIF, que esses movimentozinhos aqui, não sei porque ele não saiu. Então, olá, amiguinho. A nossa saúde também depende de uma alimentação saudável. Comer frutas é uma ótima opção. No bairro da Turma da Mônica, resolvi fazer uma pesquisa sobre a preferência de frutas dos meus amigos. Observe o resultado das pesquisas no gráfico e responda. Então, a dona Magali, ela fez uma pesquisa, né? Porque aqui está se falando em que? Numa casa onde está sendo reutilizado as coisas, né? Ó, tudo está sendo reutilizado. Digamos que é uma casa, o quê? Uma casa sustentável. Ela está falando da casa sustentável. Uma casa sustentável que você vê na página 204, que fala sobre o teto, sobre a cisterna, fala sobre horta, aquecimento solar, placas. Então, essa casa que a Magali está aqui toda se amostrando, conversando com vocês de uma pesquisa que ela fez, está falando de um gráfico que ela fez, né? Na realidade, ela está aqui dentro, ela está numa casa mostrando uma casa sustentável também, onde está sendo utilizado elementos da natureza na casa, né? Para ser como fonte, né? Os elementos da natureza como fonte, tornando uma casa sustentável. Então, a casa autônoma é um novo conceito de residência. Uma casa que aproveita a luz do sol, que foi a casa da Magali que a gente viu ali, para gerar energia elétrica, a água da chuva para abastecimento do ano todo, trata seu esgoto reaproveitando a água e gerando gás para a cozinha. Em suma, uma casa que na sua melhor performance não depende de que concessionárias, né? Não depende de empresa para fornecer serviços para ela. Aquela casa que a dona Magali estava lá toda enxeridinha falando da pesquisa que ela fez com os colegas, nós também fizemos em sala de aula, né? O objetivo do conceito desse tipo de casa é oferecer aos seus habitantes opções de escolha, né? Rumo a uma vida mais sustentável, respeitosa com o meio ambiente. Autonomia, portanto, não quer dizer independência, quer dizer produção em abundância e gestão eficiente dos recursos disponíveis. Uma residência como essa pode captar toda a água que necessita para o seu consumo humano ou somente para o consumo de suas plantas. Pode gerar energia elétrica para atender às demandas locais ou conectar a rede. Pode distribuir o excesso de energia produzida e atender às outras casas parceiras. Olha só.
Isso tudo aqui tá falando dessa casa aqui que a dona Magali tá toda enxerida mostrando, né? Que tudo aí tá sendo reutilizado, reaproveitado e que ela não tá precisando usar serviços, né? Contratar serviços de outras empresas. Então nós vamos fazer agora juntinhos, né? Vamos realizarmos juntinho a atividade do livro, das páginas 204 e páginas 207, tá certo? Tem uma casa aí sustentável, né? Na página 204, onde nós vamos relacionar, tá certo? Então, observe bem a casa aí do livro de vocês, que tem dizendo o significado de cada coisa, a placa, essa placa aqui. Então, vamos ver aqui, procurar relacionar, tá? Telhado verde. Vocês conseguem ver o telhado verde? Tá aqui, né? O telhado verde. Qual o objetivo desse telhado verde numa casa sustentável? Vamos ver. Regula a temperatura e a umidade, né? Então, o que é uma cisterna? Vamos encontrar a cisterna na casa. Onde está a cisterna? A cisterna está aqui. E qual o objetivo da cisterna? Qual a função? Qual o papel da cisterna? Ela aproveita a água da chuva. 3. Tem uma horta. Vocês conseguem identificar a horta no livrinho de vocês? Saber aqui assim, né? A horta. Então, qual o papel? Qual a função da horta? Possibilita a produção de alimentos orgânicos no local. Número 4, aquecimento solar. O aquecimento solar, esse aqui, né, gente? O aquecimento solar. Qual a função do aquecimento solar? Ele aquece a água por meio da energia solar, não precisa de energia elétrica. E a quinta, que é essa plaquinha, vamos lá. A placa está bem aqui assim. Qual a função dela? É a produção de energia elétrica, né? Na página 207 já é uma resposta mais pessoal, tá certo? Que eu vou colocar depois uma musiquinha para vocês, né? Vou colocar no link da aula para vocês. Vocês vão ouvir e vão reproduzir a música, porque eu não estou em condições de cantar. E também é bom vocês ouvirem a música, tá certo? Vou colocar a musiquinha, tem até aqui. O nome da música se chama Vida no Campo, ó, certo? Vai colocar a música que se chama Vida no Campo, cantada pela dupla Pena Branca, certo?